a traçar qual era a visão que nós tínhamos para Maracanã, ele disse que nós tínhamos que ser a melhor associação de Pontarágua. E eu disse mesmo, em jeito de brincadeira, se é para ser melhor de Pontarágua, eu não quero estar nesse projeto. A minha ideia é que nós tornássemos a melhor escola de futebol de Cabo Verde, a melhor escola de futebol da África e uma das melhores associações da África, uma grande referência. E com isso, e é claro que a fasquia aumentou, nós tínhamos que trabalhar mesmo a sério para conseguirmos ser referência. E com o esforço de todos, com empenhamento, engajamento, e ficou mais fácil. E se calhar aqui é muito fácil ser um caso de sucesso, porque não temos grandes escolas ou grandes referências que possam ser obstáculo ou que possam não permitir que nós atingíssemos o sucesso que temos a atingir até então com o Maracanã. Referiste a sacrifícios, tiveram que fazer sacrifícios pessoais e profissionais. Que exemplo de sacrifícios podes nos mostrar aqui que fizeram para que o projeto pudesse ter sucesso? No início nós quando criamos o Maracanã, na altura três de nós éramos desempregados. Mesmo com a criação de Maracanã, começámos a ganhar também conhecimento e começou a surgir oportunidades, inclusive para trabalho. Todos passámos a trabalhar, com 2 a 3 anos de Maracanã, todos passámos a trabalhar graças ao conhecimento que obtivemos com o trabalho desenvolvido pela Maracanã. Só que, chegar a certo ponto, um dos nossos colegas teve que viajar para fazer mestrado no Japão. Ele foi e não voltou mais. Não voltou para residir aqui em Cabo Verde, já logo ficou fora do projeto. Um outro que era português, que é português, e ele também teve que ir viver em Portugal, foi embora. Ficámos nós os dois, eu e um outro colega que até então continuámos a trabalhar. Só que ao longo do percurso eu tive que abandonar o meu trabalho, por exemplo, tive um bom trabalho com um bom salário, só que eu vi aqui na altura o projeto Maracanã estava a perder por causa da minha ausência, e eu disse sempre, eu consegui aquele trabalho por causa do Maracanã, eu vou abdicar do trabalho para dar continuidade ao projeto do Maracanã, porque também é ali que eu quero estar, é ali que eu gosto de estar, é o que eu quero fazer. E abdiquei-me de trabalho de 2 empresas para estar o tempo inteiro a trabalhar para Maracanã. E tivemos vários casos de situação familiar. O meu colega também, que é casado, normalmente aos fins de semana ele tinha que estar com a esposa, que era virante, para dar suporte nas vendas que a senhora faz no mercado de Sucupira. Então ele teve que abdicar desse trabalho por longo período, e a esposa sempre a reclamar, a queixar, mas ela também já percebia porque que o marido estava a fazer aquele esforço. E são coisas, e há vários outros casos que nós abdicarmos da família, do trabalho, se calhar ter o dinheiro para que o projeto de Maracanã manter até então como está a funcionar. Também o projeto não é feito só de sacrifícios. Podia enumerar alguns casos de sucessos que o Maracanã tem conseguido de inclusão social através do desporto, através desse projeto? Com certeza, nós, se calhar até posso dizer que os benefícios até são maiores do que as dificuldades que nós encontramos ao longo desses 7 anos, quase 8 anos de atividade. É que, por exemplo, no bairro de Pontarágua, na altura, quando criámos a Associação Maracanã, havia 7 grupos bem identificados de delinquentes, que é denominados o grupo de TEI. Por quê? Porque os jovens, o adolescente, na altura, a maioria, parte dos membros dos grupos são adolescentes, não tinham uma ocupação, não tinham algo útil para ocupar os seus tempos livres. E quando criámos o Maracanã, foi uma luz que apareceu no fundo para eles, porque muitos dos jovens tinham, ainda têm muito talento para o futebol, para o basquetebol, até para outras modalidades, tanto desportivas como culturais, mas não havia projeto consistente para trabalhar ou para dar oportunidade para esses jovens. Só vermos, por exemplo, o caso de música. Hoje, vários dos artistas que estão a fazer sucesso em Cabo Verde, a nível de hip-hop, são de Pontarágua.
E no nosso caso, mais concretamente, desde 2014 para 2019, 5 adolescentes de Pontrago já foram para a seleção de futebol da Camada Jovem. Antes nunca isso tinha acontecido. E até recentemente, e se calhar os dirigentes da federação nem sequer sabia, um dos miúdos que foram chamados para a seleção sub-20 já estava no grupo de delinquente, mesmo saindo de Maracanã, porque quando esses jovens saem de Maracanã, a partir de 17 anos, não temos mais atividades para esses jovens. Eles podem voltar para o mundo da criminalidade ou seguir carreira de futebol ou estudos. O nosso empenho é para que eles sigam futebol ou estudo. Um dos miúdos, por acaso, foi para o grupo de delinquência, mas, contudo, ele foi chamado para a seleção. A chamada para a seleção foi tipo uma força ou um motivo para nós conseguirmos mostrar para esse jovem ou outros que há oportunidade, que o caminho da delinquência é o melhor caminho, que eles poderiam aproveitar da bola, ou do futebol, ou do desporto, para terem vida melhor. E aquela chamada para a seleção na altura, é bem recente, foi muito bom, foi muito bom. Aquele miúdo agora já está com outras perspectivas de vida, já agora, em princípio, vai jogar numa das melhores equipas aqui do Santiago Sul de futebol. E o nosso trabalho, o desporto em si, vai mudar a vida daqueles miúdos. E em Pontrago ainda temos vários casos de jovens que foram para a seleção de basquetebol também, porque Maracanã não é apenas futebol. E recentemente estiveram dois, agora esteve um dos jovens do bairro de Pontrago também, que trabalhou para Maracanã. Ele não jogou no Maracanã porque havia uma outra escola de futebol, de basquetebol na altura, apenas trabalhou como monitor na Maracanã. Ele esteve agora na seleção a jogar, a disputar e apuramento para o Campeonato do Mundo de Basquetebol. Recentemente estiveram dois jovens também do bairro de Pontrago. Bem recentemente ainda estiveram duas irmãs de Pontrago a jogarem Campeonato Africano de Basquetebol, e uma delas ainda pertence ao Maracanã. Quer dizer, o surgimento de Maracanã tem surgido, como já tinha dito antes, como luz para os jovens, adolescentes e crianças de Pontrago acreditarem que possam ter uma vida melhor, ou que possam sentir de igual para igual de que qualquer outra criança de qualquer outra parte do mundo. Ainda temos outros aspectos que posso mencionar, como, por exemplo, as viagens internacionais. Antigamente, muitas das escolas de futebol de Cabo Verde faziam essa digressão. Agora, nem tanto. Se calhar, nós ouvimos muito mais a falar de Maracanã e a participar no torneio internacional de que qualquer outras escolas em Cabo Verde. Então, isso também já está a dar outra perspectiva para esses jovens, que já não é só a nível nacional, já podem sair para fora e olhar o mundo e abrir os seus horizontes. Sim, sobre essa perspectiva posso te dizer de outra forma. Nós, quando iniciamos um trabalho que nós desenvolvemos dentro do Maracanã, tivemos uma conversa com as crianças. E quando nós perguntávamos qual é o sonho das crianças do bairro de Pontrago, a maioria das crianças respondiam: meu sonho é ser vendedeira de peixe, o meu sonho é ir para o restaurante Timoté, o meu sonho era ir para Papa e Cruz de Papa. E, tipo, eram coisas que nós até achávamos que não poderia ser, porque era sonho que facilmente conseguia ser realizado. E com a nossa primeira participação no torneio internacional, já as coisas começaram a mudar. As crianças, mesmo a ambição das crianças, e muitas das crianças passaram a ir para Maracanã também para ir para o Portugal, ou para jogar torneio internacional, muito mais do que qualquer outra coisa. Quer dizer, esse também foi mais um passo que nós demos, ou mais um ganho que nós conseguimos obter e ao longo da nossa caminhada, porque já mudámos a mentalidade ou a ambição das crianças e das famílias do nosso bairro. E como é que conseguem manter um projeto como o Maracanã, num bairro populoso como Ponta d'Água, e que está a ter esses frutos, está a abrir caminho para os jovens terem uma esperança e terem uma vida melhor? Assim, esse projeto está a manter graças se calhar tenho que dizer diretamente, graças primeiramente aos imigrantes de Cabo Verde, que acreditam muito
no nosso trabalho. E nós também importamos muito pela seriedade. E às vezes nós somos apelidados de basófilos, porque qualquer ação que nós desenvolvermos dentro de Maracanã, nós divulgamos. Nós divulgamos praticamente tudo, inclusive o nosso relatório conta e as doações que nós recebemos, tudo. Às vezes até somos vítimas de crítica de várias pessoas. Ainda hoje estava a ver, por exemplo, anualmente, quando nós fazemos distribuição de kit escolar, nós divulgamos para as pessoas verem, para as pessoas que ofereceram materiais também verem. E somos alvo de várias críticas de muitas pessoas porque acham que estamos a fazer apenas para basofaria. E não é bem isso, mas nós fazemos esse tipo de trabalho por causa da transparência. Essa transparência que tem manter o Maracanã de pé até então, porque caso contrário, se calhar, não sei se ainda estaríamos a trabalhar, tendo em conta que nós não temos subvenção de Estado, nem nenhuma outra entidades públicas aqui de Cabo Verde. Então, a transparência é uma forma de criar credibilidade, das pessoas acreditarem, verem que o seu dinheiro ou os seus recursos estão a ser aplicados onde pretendiam que fosse. Exatamente, exatamente. Se calhar a melhor forma que nós temos para estarmos de pé é a transparência que nós temos tido. Mesmo assim, nós também somos alvos de várias críticas, dizer que fazemos qualquer coisa ilegal, porque já é algo é habitual aqui no nosso país. As organizações também são manchadas por causa de vários outras organizações ou líderes e de associativos que fizeram um trabalho que mancharam, se calhar, a imagem dos líderes associativos, mas nós temos a obrigação mesmo de pautar para mudar as imagens negativas que são criadas em relação a esses aspectos. E também nós temos, para além da divulgação ao público, nós temos grupo privado com pessoas que apoiam diretamente Maracanã e que, se calhar, eles conseguem ver até mais coisas que nós fazemos que nós não divulgamos. Porque, para além das atividades que nós divulgamos publicamente para todas as pessoas, fazemos muitas outras coisas que nós não achamos que não é correto divulgar para não, se calhar, não pôr em causa a imagem das crianças, das pessoas que beneficiam dessas ações. Vocês têm um caso de um jovem de nome Dedé, que é tido como um caso de sucesso no mundo do desporto e na integração social. Podias contar-nos um pouco dessa história? Sim, Dedé também, se calhar, é mais um dos casos que podemos dizer, um caso de sucesso de Maracanã. Porque o Dedé é um dos miúdos que nos motivou a criar a Escola de Futebol Maracanã, porque eu, enquanto um dos fundadores, conheci Dedé com cerca de 3, 4 anos, a jogar futebol no campo e já dava para perceber que o miúdo tinha muita qualidade, muito talento. E quando nós criamos a Associação Maracanã, ele na altura tinha 9 anos, e foi um dos integrantes logo porque já estava sob a minha tutela, se posso assim dizer, porque desde 5 anos sou eu quem cuidei de tudo praticamente sobre o Dedé. E às vezes eu afirmo que nunca o pai dele ofereceu sequer uma caneta para ele estudar, sempre foi eu pessoalmente e depois no Maracanã que veio suportar o custo de vida dele. E Dedé começou a jogar competição conosco. Nós jogámos a primeira competição, foi sub-13. Ele na altura tinha 9 anos, era dos melhores jogadores de sub-13. E lembro-me que muitos jogadores, inclusive Cadu, Tigana, iam para o campo de Sucupira. Eles queriam ver apenas o Dedé. Quando nós tirávamos o Dedé para fora do campo, eles ficavam a reclamar e a dizer que nós somos abusados porque deveríamos deixar o miúdo jogar mais. O Dedé é um miúdo que tem muito talento e nós queríamos que ele saísse de Cabo Verde ainda mais cedo. Infelizmente, por causa da pandemia, a pandemia atrapalhou tudo. Só que antes da pandemia, o Dedé já estava a desvirtuar por causa da má companhia que ele tinha. Já, inclusive, participou com grupos que fizeram assaltos aqui numa das lojas em Vila Nova, eu lembro perfeitamente disso. Ele disse que ele não fez assalto, mas estava com os miúdos que fizeram assalto. E a partir daí eu até pensei em desistir, que nós tínhamos que largar o Dedé porque já não estávamos a conseguir fazer
não estamos a conseguir fazer trabalho para recuperar e que estavam na iminência de perder um grande talento por causa da delinquência. Só que, com força de vontade dos meus colegas também, nós conseguimos ir atrás e, junto com a avó, que é uma pessoa que também que batalhou muito por ele foi ficar no interior durante algum tempo para recuperar. E depois, na época da escola, nós tivemos que ir lá buscar para poder matricular e voltar para a escola. Ele voltou, não queria também, ele não queria voltar, não queria estudar. Nós fizemos a insistência e ele voltou e começou a estudar de novo, voltou a jogar como era antes e voltou a ganhar melhor marcador das competições aqui, como nos habitou desde sempre. Só no primeiro ano que ele não ganhou o melhor marcador, porque ainda era muito novo. E surgiu a oportunidade, e achamos que a melhor oportunidade que surgiu na altura é o convite para ele participar na equipa de Santiago Compostela de Espanha. E já surgiram vários outros convites, outra oportunidade para a Alemanha, para a Suíça, para a Inglaterra, mas achamos que o melhor seria para a Espanha e acabamos por aceitar. E agora ele está a viver na Espanha, a treinar nessa escola de futebol. E com todo esse trabalho que o Maracanã desenvolve, as instituições do Estado, que apoio dão ao Maracanã? ICA, instituições que cuidam da infância, da juventude, que apoio dão ao Maracanã? Se calhar para Maracanã não existe nenhuma instituição de infância aqui em Cabo Verde, porque nunca nós ouvimos isso. E só as pessoas, de vez em quando, recebemos convite. Inclusive, houve um tempo em que recebemos uma chamada telefónica que era pessoas de ICA a dizerem que querem levar umas crianças para Maracanã porque sabiam que nós tínhamos vários tipos de atividades. E nós dissemos que nós não temos salário, que ninguém recebe no Maracanã e não poderíamos receber as crianças ainda mais das instituições do Estado, e cortamos logo. E até então, podemos até estar a fazer algo de errado, mas nunca ninguém chegou lá para dizer que vocês estão a fazer isso errado, poderiam fazer de outra forma ou devem deixar de fazer isso. Nunca. Isso é algo que também criticamos muito, eu pessoalmente critico esses aspectos. Então acreditas que as instituições do Estado que cuidam dessas áreas deviam aproximar de associações, de projetos como o Maracanã, não só o Maracanã, mas há vários projetos também, essas instituições deviam chegar perto e ensinar alguma didática, alguma pedagogia para desenvolver o vosso trabalho ainda melhor. Exatamente. E todos sairíamos a ganhar, até porque, se calhar, imagina, até se nós recebemos um elogio, entre aspas, um elogio na altura por causa do interesse deles. Vocês têm mais atividades do que nós. Sim, nós temos muitas atividades, mas não temos um apoio pontual do Estado. Até então, nós já vamos no 4º ano a ser contemplado com o projeto Bacultura. É o único projeto do Estado que nós beneficiamos, mas é um projeto específico para atividades culturais. Não envolve as outras atividades que Maracanã desenvolve. E da outra parte do Estado, é a Câmara Municipal, a nova Câmara Municipal que chegou até então, que lançou um concurso, um edital, em que também nós fomos um dos vencedores da tal edital, é que nós conseguimos mais um financiamento da parte do Estado. Mas até então nós estamos a trabalhar graças a parceiros importantes como o Comitê Olímpico, também tem sido um excelente parceiro, e a Federação, em parte, também, sempre que nós formos lá pedir qualquer coisa, somos atendidos e sempre somos também bastante elogiados pela Federação, mas não há outra entidade, por exemplo, como o Instituto de Desporto ou o Ministério do Desporto, que não há subsídio para o trabalho que nós fazemos. Em várias partes do mundo, principalmente, como digo, Europa, há subsídio sempre para atividade ou organizações ou equipas de futebol que fazem trabalho, escolas de futebol que fazem trabalho idêntico conosco, mas aqui ainda não, e é necessário, nós precisamos desse subsídio, porque, não sei, o meu colega disse sempre, não sei até quando que eu vou aguentar estar a trabalhar nesse projeto, mas nós temos tido empenhamento também e estamos a ganhar notoriedade a nível internacional, e no ano de 2020 conseguimos um projeto internacional que tem servido para garantir a gratificação de alguns dos colaboradores e desenvolver algumas das atividades que nós estamos a fazer.
E por falar em projetos internacionais, este ano vocês estiveram num país da Ásia, num Sim, intercâmbio. exato. Sim, foi também graças ao Comitê Olímpico. Estivemos em Coreia do Sul, era para ser 8 crianças de Maracanã, mais de outras entidades. Infelizmente foram apenas 6 de Maracanã, mas foi mais uma experiência bastante enriquecedora, porque para além das crianças de Pontarágua, fizemos questão de dar oportunidade para as crianças de outra zona também. Fomos com crianças de São Francisco, Safendi, de Achara, São Filipe, mas 3 crianças de Pontarágua. Experimentaram uma nova aventura, se calhar é algo que vai ficar marcado para sempre na vida deles, porque tivemos uma experiência sensacional, desde as magníficas escalas que nós fizemos, que para muitas pessoas não gostam, mas para uma criança que não está habituada com essas andanças, é algo do outro mundo. Nós estivemos em Dubai, aquele momento em Dubai foi, se calhar, dos maiores marcos do Maracanã, porque as crianças falavam muito disso, mesmo as famílias aqui em Cabo Verde falavam muito. Uma criança de Pontarágua, uma família com muita dificuldade no Dubai, não é algo que não sei se vai repetir por mais vezes. E então foi experiência espetacular. E quais as suas ambições para o futuro do Maracanã? A minha maior preocupação de momento é a profissionalização do staff. Nós precisamos de pessoas com maior experiência, com maior capacidade para fazer as coisas, porque na verdade nós somos uma escola de futebol, ainda não temos pessoas, não temos treinadores preparados, nem se calhar monitores preparados para trabalhar o aspecto desportivo. A nossa organização é muito mais social do que desportivo. Se o resultado que nós também esperamos é muito mais a nível social do que a nível desportivo, porque ainda não estamos preparados a nível desportivo. Este mês é um mês, por acaso, que estamos a levar em cabo muitas dinâmicas. À volta disso, fizemos uma sessão de formação com um dos melhores treinadores de futebol aqui de Praia. Inclusive, eu fiquei espantado por causa da capacidade que aquele treinador tem. E, se calhar, há muitos outros com a mesma capacidade aqui na Praia que não estamos a aproveitar. Nós, Maracanã, vamos tentar fazer isso, tentar aproveitar o máximo o conhecimento que os treinadores aqui têm para transformar numa verdadeira escola de futebol. É uma das preocupações também da nossa equipa, a sustentabilidade financeira. Não podemos falar de qualquer organização sem sustentabilidade financeira, porque nós não queremos passar a vida toda a pedir pessoas sem escudos, sem escudos, para ajudar o Maracanã, tendo em conta o impacto que o Maracanã está a ter na vida de muitas pessoas. E são essas as duas maiores preocupações também, as duas maiores preocupações que nós temos, que é a estruturação da nossa escola, da nossa organização desportiva, para ter resultado desportivo, e a profissionalização do nosso sustentabilidade financeira do nosso staff, que leva à profissionalização. E como está o envolvimento do Nito e Maracanã com os valores olímpicos? Se calhar eu cheguei ao Comitê Olímpico por causa do nosso trabalho. O nosso trabalho é um trabalho que obrigatoriamente nos leva ou nos faz envolver os valores olímpicos no dia a dia, porque ajudar as crianças e apresentar valores, indicar os caminhos mais corretos para eles seguirem a vida deles e discipliná-las e entre outras ações, é a minha forma, se calhar, de estar a contribuir para levar os valores olímpicos para a minha comunidade, se calhar para toda a nossa região, porque para além desde que envolvi com o Comitê Olímpico, para além da Associação Maracanã, eu aprendi, ou se calhar a minha visão ampliou ainda mais para contribuir para diferentes tipos de organizações. Tenho ajudado de várias formas, desde com a estruturação, ou mesmo com a regra, a forma como devem trabalhar, que acabam sempre por envolver valores olímpicos no desenvolvimento das atividades das outras organizações. Mas antes de envolveres com o Comitê Olímpico, já tinhas em si os valores olímpicos, mas não sabias? Sim, de forma inconsciente. Já estava a trabalhar os valores olímpicos, se calhar de forma inconsciente, porque não conhecia mesmo o Comitê Olímpico. Logo que vi na primeira oportunidade, fui lá ter e comecei a conhecer as pessoas e as dinâmicas, e também, se calhar, eu sou uma das pessoas que tem beneficiado muito
com a dinâmica, ou se calhar que tenha aproveitado muito das dinâmicas do Comitê Olímpico para aproveitar as oportunidades lá existentes. E fiquei com uma curiosidade, o Carlos Tavares Nito trabalha com futebol, foi futebolista, jogou futebol. Como é a história do Nito em relação ao desporto e ao associativismo, a sua história pessoal sem o Maracanã? Se calhar, a nível de jogar futebol, eu fui um dos fracassados, ou um injustiçado. Por isso, se calhar, até me dá mais força para fazer o que eu faço, porque eu gostava muito de ser jogador profissional. Eu era bastante empenhado, só que a qualidade não era muito grande coisa e não tinha tanto suporte. Não tinha suporte de ninguém para ajudar-me a concretizar o meu sonho. E eu esforçava muito, eu treinava muito e quando eu queria ser jogador, eu tentei, lembro-me, fui treinar com o Desportivo da Praia, na altura existia apenas a primeira divisão, e o treinador, nunca vou esquecer desse nome, porque da pessoa não me lembro. O treinador era o Meta na altura, e eu treinei e fiz quase 30 minutos a dar volta a campo, como era exigido com os colegas, eu estava com muita força de vontade. No momento que um dos jogadores saiu, me disse para entrar para o lugar dele, o treinador me tirou dentro do campo e colocou-me a fazer exercício. Continuei a fazer exercício até o final do treino e não voltei mais. Eu disse, agora tens que estudar porque o futebol não é para ti, tens que seguir a vida de outra forma. E fiquei com essa coisa na cabeça e quando eu tive a oportunidade de criar a Associação Maracanã, eu disse, eu vou realizar se calhar um dos sonhos que eu tinha para mim, não consegui, vou realizar noutras pessoas. Quando eu conseguir fazer com que um dos meus seja um jogador profissional, o meu sonho vai ficar realizado de outra forma. Por isso também que eu estou a dedicar bastante, com muito afinco, para que isso possa acontecer, para que eu possa sentir realizado. Mesmo não sendo eu, mas sendo de um dos meus, vou sentir como se fosse eu. Então perdemos um jogador de futebol, mas ganhamos um líder associativo que está a trabalhar na inclusão social e que a sociedade e o país está a ganhar com o seu trabalho. Se calhar sim, porque se na altura chegasse a ser jogador, não sei se agora estava a enveredar por esse caminho. Se calhar esse é um que eu não vou esquecer dele, mas não vou ficar com ele gravado pelo aspecto negativo, mas sim pelo aspecto positivo. Eu vou considerar que é uma referência ou uma motivação que me faz com que só fazer o que eu faço agora para ajudar muitas pessoas. Não quero ajudar apenas uma, quero ajudar centenas de crianças para poderem realizar esse sonho, porque é o sonho de qualquer criança que haverá ser jogador de futebol. Parabéns pelo trabalho que o Maracanã tem desenvolvido de inclusão social através do desporto e da cultura e que tem dado frutos para a sociedade cabo-verdiana e também para o mundo, porque alguns já estão a representar clubes fora do país. E então o trabalho não está sendo só para Maracanã, só para Ponta d'Água, nem só para Cabo Verde, já está aberto para o mundo e também vários intercâmbios que vocês já fizeram e essa referência que vocês estão a ser. Parabéns pelo desempenho do Maracanã e que continuam com os valores olímpicos a desenvolver mais trabalhos de inclusão social. Hoje recebemos o Carlos Tavares Nito do Maracanã. Fique atento às plataformas do Comitê Olímpico e à Web TV da Unipiaget para saber quem serão os próximos convidados e os próximos temas a serem tratados. E para finalizar o programa de hoje, vamos ao momento Curiosidades do Desporto. Sabia que o Mindelense já participou 2 vezes na Taça de Portugal? Sim, o Mindelense participou nas edições de 1966 e 1971. Em 66, jogou com o Marítimo de Portugal, as 2 mãos em Portugal. Perdeu a primeira por 4-2 e a segunda por 6-0. E na segunda participação, jogou com o Sporting de Portugal e perdeu por 21-0